Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma experiência que eu tive esse final de semana que foi bastante interessante. Eu estava fazendo um treinamento e o instrutor falou quais são as coisas que te incomodam ou que te impedem de se realizar ou de ser feliz. E aí eu fiz uma lista lá enorme. A internet me distrai, os relacionamentos, o trabalho, a carreira, a família, os investimentos, o bate-papo furado, às vezes uma bebida alcoólica, às vezes comer a mais, às vezes fazer sexo, e por aí foi, né? Eu fui vendo um monte de coisas que me distraíam. E aí ele falou, como seria se você pudesse reduzir? Você tanto pode colocar todos eles ou reduzir. Aí eu falei, puxa, vou dar uma reduzida, está muita coisa aqui. E aí a ideia seria, para cada ponto desse, por exemplo, a internet, a TV, o livro, a conversa, o telefone, o que é que me distrai, o que me impede que eu flua na direção da minha felicidade, dos meus objetivos? E aí você põe um cordão. Então, você amarra seu pulso. E aí uma pessoa segura ela, se você estiver com bastante gente. Se não, se você estiver sozinho em casa, vai amarrando. Ó. Amarra um cordão no teu braço direito, no teu esquerdo, no teu pescoço, aonde você achar que deve. E começa a perceber. E aí eu falei, puxa vida, eu vou fazer aqui um exercício mais profundo, olhando isso sobre um outro aspecto. Em vez de eu colocar, porque acaba que isso que eu tinha colocado lá são derivações, né? Então eu coloquei, peraí, eu acho que o que flui dentro desse contexto são três coisas, ou três grandes temas, digamos assim. Um deles é a carreira, o outro é a família e o outro é você mesmo. Pelo menos na minha percepção, tá? Quando eu fiz o meu exercício. E aí eu coloquei como se fosse eu mesmo um cordão aqui no meu pescoço, que em alguns momentos eu até me enforco, eu não estou olhando para mim. Coloquei a carreira aqui no meu peito, se eu apertar ela quebra, se eu ficar meio contido ela cabe em mim, ela não desce, mas ela também não evolui. E eu coloquei a família como sendo a cintura, para que eu possa ter um jogo de cintura. E eu percebi o quanto isso foi profundo, sabe? De eu perceber que de repente em alguns momentos eu estava dando mais atenção para a minha carreira, meu profissional, o meu trabalho, o meu desempenho, a minha performance e tudo mais. E às vezes eu focava tanto no trabalho que eu esquecia um pouco da família, que seria meu jogo de cintura. Então aquele nozinho ou aquele cordão, ele meio que ameaçava cair. Às vezes eu fazia o inverso, olhava para a família, irmãos, pai, mãe, a família, mulher, filhos. E aí você percebe que também aquilo ali é gostoso, é muito interessante, faz parte da vida. E de repente você fica equacionando. E aí eu me dei conta que em alguns momentos eu estava mais hora na carreira e hora na família, alternando, e eu não estava me vendo. Eu falei, epa, peraí, como pode melhorar essa brincadeira toda? E comecei a observar e colocar foco. E aí eu comecei a desmembrar do tipo, poxa, quando eu olho para mim, o que é que eu vejo? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? O que é que eu criei no passado, que hoje está no meu presente? Quais são as escolhas que eu ainda estou fazendo para que eu possa permanecer nesse lugar? E aquilo me causou um certo desconforto, né, de perceber que eu estava preso ou à minha carreira, ou ao meu trabalho, que aí eu também posso colocar aí a questão do financeiro, junto com a questão da família. E em algum momento eu não estava me priorizando. Por isso, talvez eu estivesse em alguns lugares meio que sufocado, sem ar, ou sem tanta, digamos, vitalidade. Então, a ideia foi equacionar, porque, de repente, não dá para jogar tudo fora, né? Eu não posso jogar a família fora porque ela faz parte da minha vida, e eu gosto da minha família. Eu também não posso jogar a minha carreira, meu dinheiro, meu trabalho fora, porque eu gosto do que eu faço, e faço bem feito, e eu gosto cada vez mais do que eu faço. Entretanto, de repente, eu não estava colocando a devida atenção em mim mesmo. O que é que eu gosto quando eu estou sozinho? O que é que eu gosto quando eu estou acompanhado? O que é que eu me permito fazer quando eu estou sozinho ou quando eu estou acompanhado? Eu estou com o autocuidado no lugar ou eu ainda estou me abandonando para atender o outro? Eu estou muito mais como um cuidador ou eu também estou naquele olhar do autocuidado, do autocuidador? Porque essa é uma questão bastante interessante. Às vezes você está lá, o cabelo está meio fora do lugar. Eu corto amanhã, eu corto depois, ele perdeu o corte. Isso não é
prioridade. De repente, quanto tempo leva um corte masculino? 15 minutos, meia hora? Cara, dá para você arrumar uma agenda aí de 15 minutos, meia hora, para dar um trato no seu cabelo. Ah, é a barba? A mesma situação. Tem tantas outras coisas, às vezes você está com uma dor, está com um problema no joelho, e você gostaria muito de consultar um médico, e você fica empurrando aquilo para fazer lá quando der, quando sobrar. Mas se for seu filho, sua mulher, sua parenta, seja ela qual for, você dá um jeito de arrumar um espaço na sua agenda para atender ela. Se for do seu trabalho, por conta da sua carreira, ou por conta de uma promoção que você está de olho nela, você cata seu tempo. Então, na verdade, a agenda, quem constrói é você. Então, se você realmente se concentrar nesse lugar, nesse espaço, você vai conseguir fazer. E eu queria que você depois escrevesse aqui, nos comentários, quais são as 3 coisas que te impedem de chegar na sua plenitude, na sua realização, na sua felicidade. É a família, é o trabalho, é a carreira, são os amigos, são as distrações da TV, as séries, é a Netflix, é o bate-boca com os vizinhos. O que é que realmente está te atazanando? Coloca lá, lista eles todos num papel e começa a refletir e a negociar com cada um deles, tá? Com relação à família, eu posso estar presente, mas eu não preciso ficar dentro em função de, como se eu fosse o pulmão que respirasse a família. Não. No meu caso específico, meus filhos já estão todos maiores de idade, minha filha mais nova tem 25 anos, então todos eles estão formados, todos eles têm seu trabalho, e eles podem se virar. É lógico que eu, nas minhas responsabilidades de pai, vou continuar atuando dessa mesma forma. Mas será que agora não é o momento também de toda aquela energia que foi despendida para os meus filhos, agora eu posso usar essa energia para mim, me cuidar, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, fazer uma dieta, praticar um esporte, fazer uma terapia, receber massagens, atender mais clientes dentro de um ponto de vista diferente, fazer um novo curso, buscar algo novo. Em que momento da sua vida você vai priorizar você? E outra, não tem que esperar seus filhos ficarem maior de idade e terem trabalho para fazer isso não. Isso eu já fazia lá atrás. Eu mais ou menos equilibro essas 3 vertentes de uma forma bastante interessante. Mas eu percebo que agora, com a maturidade, à medida que o tempo vai passando, é como se a vida devolvesse para mim o tempo requerido que eu dediquei, hora para a carreira, hora para os filhos, hora para a família, hora para isso, hora para aquilo outro, ele me traz de volta. E aí eu acho que é onde a gente tem que ter mais sabedoria, sabe? Para fazer escolhas, porque de repente você está tão acostumado a usar o seu tempo em benefício dos outros que você esquece de você. Vou te dar um caso que me aconteceu agora recentemente, que foi uma coisa bastante curiosa. Eu fui atender um casal no atendimento sistêmico com cavalos, e a ideia da senhora era: como que eu posso ter uma vida mais tranquila, mas principalmente deixar de ter a insônia e de parar de tomar medicamento para dormir, em benefício da minha família. Aí eu falei, ok, numa escala de 0 a 100, quanto tempo a senhora dedica para a sua família? Ela falou 80. Eu falei, uau, 80 é bastante, né? Sobrou 20. Quanto desse 20 você dedica para o seu marido? Ela falou, talvez 1 ou menos. Na verdade eu nem pensava, nem vejo isso. Eu falei, então tá, então desses 20, vamos colocar que seja 1% para o seu marido, sobrou 19. Quanto tempo desse 19 você dedica para você? Ela falou, olha, eu acho que o único lugar onde eu faço questão de olhar para mim é quando eu vou dormir. Então, para isso eu tomo a medicação e aí realmente eu vou e capoto, porque do contrário eu fico preocupado com a filha, com a neta, e fazendo e acontecendo. Nitidamente é um caso da pessoa que está fora do lugar, né? Ela é mãe das filhas dela, mas ela é avó das netas, ela não é mãe das netas. E ela fica meio que agindo como mãe das netas. As filhas vão trabalhar e ela assume a maternidade das netas, tanto que ela está tendo alguns conflitos com uma delas, e as outras a vê como a mãe. Eu falei para ela, puxa vida, percebe? Você está desempoderando as suas filhas, tirando delas a possibilidade delas exercerem a maternidade, e é claro que elas vão se tornar cada vez mais infantis, porque você não está trabalhando a sua maternidade de uma forma adequada.
e está interferindo na vida delas. E, ao mesmo tempo, você está desempoderando todo o seu sistema feminino, porque se você é a única mulher forte, a única mulher que dá conta, quando você morrer, como é que vai ser a vida das suas filhas e da sua neta? E outra, pode ficar segura, a morte é garantida, a gente só não sabe quando. Aí ela falou, poxa, eu vou refletir. Aí depois veio o marido, a gente começou a conversar, e ele falando também que ele não tinha percebido o abandono e que as filhas dormem na casa deles e que eles moram juntos, e é aquela questão assim da família típica brasileira ou italiana, né, que todo mundo fica junto, todo mundo faz tudo junto e tudo mais. Isso é interessante, sem dúvida, só que o quanto que isso está te roubando de energia? No caso dessa senhora, 80% da energia que ela tinha disponível para ela, ou para a vida dela, ela estava dedicando para as filhas e para as netas. E aí eu te pergunto, o que mais é possível que você ainda não percebeu sobre você, que se você percebesse faria total diferença? O que é que está certo sobre isso que você ainda não percebeu? O que é que está certo sobre você que você ainda não percebeu? Muitas vezes a gente entrou muito nesse lugar do Salvador Universal. Você é a mulher mais forte da família, ou você é o homem mais forte da família, ou mais inteligente, ou que ganha mais dinheiro, ou que tem o pulso mais forte, ou que é o mais controlador, ou que é o mais agressivo, ou que tem uma maior liderança, e você se sobrepõe sobre todos os outros. E aí você acaba impedindo que as pessoas se desenvolvam. Então isso também é um vício, porque de repente, no caso dela, a função maternal era tão forte que ela não permitia nem que as filhas fossem mãe. Ela teria que ser mãe 2 vezes. Porque geralmente a gente escuta, a avó é aquela que é mãe 2 vezes, o avô é aquele que é pai 2 vezes. Só que esse 2 vezes, essa segunda vez, é mais de amorosidade, é mais de permissividade, porque de repente quando você é pai jovem ou mãe jovem, além de você não ter maturidade, você tem milhões de outras coisas para fazer. Você tem que trabalhar, cuidar da relação, cuidar do trabalho, administrar o dinheiro, administrar filhos e fazer acontecer. Então, às vezes, é uma sobrecarga fantástica. Quando você se torna avó ou avó, você já não tem mais essa carga, você tem mais maturidade e você tem mais tempo disponível. Por isso que, de repente, você consegue fazer um trabalho muito legal. Eu tenho, assim, recuerdos espetaculares da minha avó e do meu avô. São uma baita referência na minha vida. Quando eu nasci, meus avós paternos já haviam falecido, mas os meus avós maternos estavam vivíssimos. E era uma delícia poder ir no domingo à tarde fazer um lanche na casa deles. Então a gente tinha sempre muitas guloseimas para comer, juntavam todos os primos, tudo, era uma maravilha. E o convívio em si com os meus avós foi muito interessante. Mas em nenhum momento eles se sobrepuseram em relação aos meus pais. Então essa é uma parábola, né? Eu estou trazendo aqui alguns casos para a gente poder trazer ainda mais consciência. Mas vamos voltar lá ao exemplo inicial. Como é que está a tua relação com a tua carreira, com a tua família e com você mesmo? Você se coloca como prioridade ou isso ainda não passa no seu radar? A prioridade ainda são os filhos, a prioridade ainda é o relacionamento, a prioridade ainda é a família. O que eu estou querendo colocar aqui, para ficar bem claro, não é que você tenha que se priorizar, se tornar egoísta e mandar esse povo catar coquinho. Não é esse o ponto. A questão aqui é uma questão de equilíbrio. É entre o dar e o receber. Como é que eu estou nessa parada toda? Eu estou dando mais do que eu estou recebendo, eu estou recebendo mais do que eu estou dando, e como é que eu consigo equalizar essa questão? Porque às vezes, num determinado momento, no caso dos filhos mesmo, a gente só dá, mas a gente recebeu também dos nossos pais. Então, as gerações vão sendo feitas dessa maneira. O que eu dei para o meu filho, ele vai dar para o filho dele. O que ele deu para o filho dele, que é meu neto, vai dar para o meu bisneto, e por aí vai adiante, né? É difícil você voltar nas gerações anteriores. E, entretanto, as gerações anteriores, quando nos veem triunfando e seguindo adiante, elas falam, opa, parabéns, que maravilha, que você foi gerado e tem toda essa ancestralidade te dando todo o suporte para que você possa brilhar, trilhar e multiplicar tudo isso por Deus milhões de vezes. Escreve aqui para mim. Quais são os 3 fatores? Se você quiser colocar mais, pode ser também. Para a gente poder trazer mais consciência ainda para essas questões. Para mim foi um exercício extremamente interessante, me trouxe muita, mas é muita consciência. E aqui ficou para mim olhar mais para mim, para o meu autocuidado, para a minha autopreservação, para a minha automultiplicação. Onde é que eu quero chegar? De que maneira?
inteiro, aos pedaços? Como é que está a minha dignidade, a minha inteireza? Eu estou catando migalhas ou eu estou buscando o inteiro? E você? O que é que você percebe sobre tudo isso? É isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, vem comigo!